E manda-me isso. Aliás, se estiver aqui, até faço aqui. Senhores deputados, reiteríamos aqui a nossa reunião. Eu dava as boas-vindas e agradecia a presença do nosso depoente, o Dr. Vasco Montes. Pedia que se identificasse. Vasco Roberto Montes. Muito obrigada. Queria informá-lo qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à tragédia de Camarate. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que, no dia 4 de dezembro de 1980, ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Nacional de Lindamar da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões de Inquérito Parlamentares. Pedia-lhe que prestasse juramento, que jurasse dizer a verdade e somente a verdade. Juro, por minha honra, que dê a verdade e só a verdade. Muito obrigado. Informá-lo que o falso depoimento ou não depoimento implica a prática do crime punido com uma pena de prisão até 5 anos e de uma multa até 600 dias. Vai haver três rondas. A primeira de 5 minutos por grupo parlamentar, a segunda de 3 minutos, sendo que estas rondas de perguntas são pergunta e resposta de 5 minutos. Perguntar-lhe, Sr. Doutor, se pretende fazer uma intervenção inicial. Exercício. Faz favor. Primeiro quero esclarecer que não sou nem doutor, nem tenho direito ao uso da patente de major. Foram coisas acidentais da minha vida. De qualquer maneira, desejava explicar a esta Assembleia o que é que está na gênese da minha vinda cá, ou seja, o que é que me fez cá vir. Primeiro, porque fui sabendo que pessoas usaram expressões pouco sérias, chamemos-lhe assim, no sentido que eu seria um aventureiro, ou seríamos todos os aventureiros. É preciso, e as pessoas que são mais ou menos adultas, saber o que é que aconteceu de facto em 25 de Abril e o que é que motivou reações como aquelas que existiram em Angola. Sei que esteve por aqui um senhor coronel que eu não conheço, mas conhecia bem o capitão. O coronel já não me lembro dele, mas o capitão era de facto um homem que eu tento definir como um grande combatente, Coronel Oliveira Marques. Isto é assim, eu era gerente de vendas da GRAN, era um miúdo, tinha 30 anos, saí da cadeia de São Paulo em Luanda, fui o último branco preso em Luanda, no dia 14 de fevereiro de 1974. No dia 25 de abril chorei de alegria, conheci o general Spino, ouvi-o falar, e quando ele às 11h30, meia-noite, foi à televisão e disse que as Forças Armadas tinham intervido, porque um antigo governo tinha sido incapaz de criar a paz entre os portugueses, eu chorei de alegria porque a guerra ia acabar. Depois disso, 4 dias depois, aparece em Luanda o Sr. General Costa Gomes, que afirma das varandas do Palácio do Governo-Geral, então, o seguinte: nunca nos passou pela cabeça pôr em perigo ou abandonar os nossos irmãos que servem neste pedaço de Portugal de Trabrino. Não fui eu, foi ele. Era o número 2 da Junta, era o Comandante Supremo das Forças Armadas e, portanto, ele disse isto. Quando o Sr. Rosa Coutinho chega a Angola, a primeira pessoa com quem quis falar foi comigo. Eu tinha um primo que era o Sr. Comandante Rui Montes, que era a sombra vermelha da comunicação social, ele conhecia-me desde Moçambique, e aconteceu que eu fui ao Palácio do Governo. Posso explicar como é que aconteceu? Ligou o telefonista, Sr. Vasco Montes, está o comandante de Correios de Jesuíno ao telefone. Era o homem de mão dele. Eu atendi e ele disse-me: Sr. Vasco Montes, jovem quer falar consigo, quais são as suas prioridades? A partir de agora, a qualquer hora. Marcámos para as 15h30 e às 15h30 eu estava no Palácio. E o Sr. Comandante, eu sentado num grande sofá, uma coisa maravilhosa, e o senhor diz-me assim: ó Vasco, com muita intimidade, chamei-o aqui primeiro, porque o Almirante quer falar consigo, mas eu quero avisá-lo, quero prepará-lo o que é que vai acontecer. Nós viemos com a missão de entregar a Angola a partido mais progressista, que é o MPLA. Não tem dúvidas. E eu perguntei-lhe: mandatados por quem? Desculpe, vocês enganaram o Sr. Palhaço, não sei o homem. E a partir daqui as coisas começaram a correr mal. Correr mal porquê? Porque o Sr. Almirante, quando chegou, passou à disponibilidade todos os elementos do recrutamento da província, oficiais e soldados, praças, o que fosse, e aconteceu só isto. Prepararam o quê? Isto foi em julho, pagou-lhes os salários até ao final do ano, e cada um deles foi para a zona
pertencia, porque nós temos que ser, muita gente não sabe o que é que foi a África, mas a África, Angola concretamente, é uma criação portuguesa, foi em 1885, até ali eram reinos, e cada um tinha as suas terras, os seus hábitos, os seus costumes, e portanto eles foram cada um para as suas áreas de familiares. Depois disso, o que aconteceu foi que o Sr. Almirante mandou abrir os paióis para eles se armarem. E isto está tudo montado, foi tudo montado, feito assim. O 25 de Abril não é acidental, a forma como depois foi... Aliás, o 25 de Abril é um golpe de Estado militar clássico. E que depois sofre as mutações que sofre. E agora, se quiserem falar sobre isso, podê-lo fazer. Quanto ao facto de conhecer o Simões e conhecer o José Esteves, eu estive preso com eles, não podia vir aqui dizer, eu estive em Caxias com eles, democraticamente. O meu mandato de captura até julho de 74 eu tinha o número 8.800. E tenho aqui documentos que poderei provar. Chamaram-me à Presidência da República para me prender. Da primeira vez que fui preso, porque fui preso depois em 3 de março de 76. Portanto, eu vim para cá, como? Vim para cá cheio de ódio, revoltado contra tudo e contra todos, porque toda a gente estava muito preocupada como é que se via no Chile, no Peru, mas ninguém queria saber como é que os portugueses... Aliás, eu fui daqueles que encabecei a ponta aérea, fiz várias, tenho aqui documentos que podem provar, várias manifestações com retornados. Sim. No sentido, e dizendo-lhes, nós tivemos a sorte de sair de lá. Portanto, aqueles que lá ficarão, não sabemos os que saem de lá vivos. Portanto, eu sei que fiz o papel do inimigo, era tirar lá os portugueses todos, que era para aquilo ficar como ficou. Mas isso, na altura, nós não temos capacidade para perceber o que o tempo nos vem a dizer. Deixe-me dizer-lhe também que eu fui para as Forças Armadas, chamadas Forças Integradas, feitas pelo Exército Português, maldosamente, porque o Sr. Melo Antunes, e eu expliquei-lhe isso na altura, o que o senhor vai fazer não é justo que seja feito, porque o senhor tem tantos capazes, os chamados mancebos, capazes de integrar, porque ir buscar homens dos movimentos significa que eles são guerrilheiros, são cheios de vícios, são incapazes de obedecer e obedecem diretamente ao comando da chefia direta do partido e não obedecem à hierarquia militar. Foi assim que aconteceu. Quando tudo está aos tiros, os portugueses, graças a Deus, portaram-se sempre bem nessas coisas, mandaram tirar as chapas de matrícula das Panhares e bombardeavam as delegações da FNL e da UNITA. Isto é verdade, e assumo o que digo, de noite sem chapa de matrícula. Mas como se isso não chegasse, eu tinha reuniões com o Sr. Alto Comissário de então, General Silva Cardoso. Estava muito perto, posso mostrar, tenho aqui documentos do Sr. Ministro do Interior de Angola Cabango. E porque é que eu fui para as Forças Integradas? Também por outra razão. Como eu conhecia os oficiais, quase todos portugueses, porque tinha feito, era piloto, voava na Força Aérea Voluntária, que era um esquadrão que havia para levar bastimento e etc. E conhecia, digamos, tinha uma capacidade de mexer, de travar, fazer o que fosse. Há um momento, que é para a independência de Moçambique, há um avião, não da TAP, mas da TAM, Transportes Aéreos Militares, um 707 da Força Aérea, que levava as individualidades que iam assistir à independência de Moçambique. Álvaro Cunhal, Vasconcelos, Melo Antunes, eram muitos, eram 60 ou 70. E o que aconteceu foi que havia uma tentativa, uma ordem neste caso, para destruir esse avião. Eu fiz o que pude, e o que pude foi travar isso. Porquê? Porque chamei a atenção do Angola Cabango, que era o principal responsável por isso, de que isso só nos iria criar mais problemas do que aqueles que já tínhamos. E confesso que naquela altura já nem sequer tinha um problema de consciência. Era mais o facto de o que restava das Forças Armadas Portuguesas ia-se voltar contra nós. Depois, a comunidade internacional ia voltar contra nós. E aqueles que lá estavam iam ser todos feridos. E, portanto, ele optou por não deixar abater. Portanto, fui eu que fui lá de cima, onde estava o Sr. Esteves, que era um jovenzinho, tinha 22 anos, e era ele que estava lá a comandar 2 RPGs 27, que eram uma espécie de uns mísseis melhorados, que era para abater o avião. O avião não foi abatido, e eu, pouco tempo depois, sou obrigado a saltar de Angola. Porquê? Porque fui à Fortaleza de São Pedro, porque estavam a haver lá desmandos, e a Fortaleza de São Pedro, portanto, quem não conhece, é perto de Luanda, e quando lá cheguei, estavam os soldados da FNLA, todos aos gritos e aos saltos, que eles fazem festas para essas coisas todas, e então
O que aconteceu foi que chega uma carrinha Kombi e a gritaria era que e um sinal das FAP. Claro que eu conhecia a agricultura e nessa altura as FAP não tinham generais, eram comandantes, não havia general nenhum. Mas pasme-se que eles tinham uns sachos afiados e começaram a matar as pessoas. Quer dizer, eu tinha uma arma ao lado, agarrei na arma, andei-me arrajada, parou tudo e eu disse ao indivíduo que ia comigo, ficas aqui, e eu fui ligar para o ministro e disse, olha, hoje acabaram de assinar a minha sentença de sair daqui, eu não quero ficar ligado a isto de maneira nenhuma, isto não é nada, é só massacres, etc. E pronto, preparei a minha saída de Angola e vim para cá, em circunstâncias dramáticas, e agora foi isso que os senhores conhecem, que já disse, façam as perguntas que quiserem. Muito obrigado. Eu dava a palavra a... Quem é que pediu? Quem é que... Foi os senhores representantes dos familiares das vítimas, mas temos que começar pelos grupos parlamentares. Senhor Deputado Miguel Santos, faz favor. Muito boa tarde, Sra. Vasco Montes. Em Angola, na pré-independência, qual era a sua atividade? Há um período em que eu faço as duas coisas. Ou seja, não deixei a Garã, não podia abandonar os meus empregados e já era militar. Já tinha passado às Forças Integradas. E voava todos os dias. Quando é que regressa de Angola? 24 de julho de 1974. Perdão, 75. E quando chega a Portugal, que atividade é que começa a ter profissional? Qual é a sua ocupação? Fazer terrorismo. Vingar-me das coisas que se passavam em Portugal. E fazia-o a mando de quem? É meu? Eu não sou gregário, ninguém me consegue dar ordens nesse sentido. Por iniciativa própria? Sim. Fazia-o em conjunto com quem? Com Esteves. Logo em 75? Logo em 75. Quando chegou cá, já conhecia o Sr. Esteves de Angola? Eu ia dizer que fui à cabeça da pista do aeroporto para que ele não fizesse os disparos dos dois mísseis. Não, a pergunta não era essa. Já o conhecia de Angola, não é? Sim. Sim. E depois, quando chegou cá a Portugal, integrou-se num grupo, foi? Ou como é que funcionou? Eu posso ser mais sucinto e dizer, eu tive uma grande chatice com o Sr. Secretário de Estado do PSD, que foi Secretário-Geral do PSD também, que era o Mano de Azevedo, que estava presente depois mais tarde, nessa noite, o Sr. Dr. Rui Machete com o Almirante Pinheiro de Azevedo aqui em São Bento. Porque a minha revolta foi esta: se nenhum grupo, nenhum partido político foi a Angola, nem sabia ver como é que estava a ser feita a descolonização, porquê ficarem com os votos dos retornados? Eu percebi muito bem a manobra. Toda a gente queria os votos dos retornados. E, portanto, se nós construímos países inteiros, também seríamos capazes de ir os nossos interesses aqui, os nossos desígnios, ou não? Foi por essa razão que eu não tive nenhuma ocupação. Porque, felizmente, não era nenhum miserável. Eu tinha dinheiro. Mas, portanto, quando o senhor chegou de Angola, não chegou cá e não começou individualmente a desenvolver uma atividade que era o quê? A organização de manifestações? Sim. Em que é que se concretizava? O senhor era nascido, era uma revolução todos os dias aqui. Todos os dias havia golpes, ou tentativas de golpes. Sim, mas eu estou-me a perguntar especificamente... Eu disse nos introitos de que eu vim para cá para fazer regressar os que estavam em Angola naquela desgraça. Quem faz a ponta aérea, há muita gente que fez a ponta aérea, mas quem aqui nesta frente que agora não se pode passar, eu estava ali com algumas 15 a 20 mil pessoas e andou aqui um senhor coronel a fugir à minha frente, porque eu rasguei a camisa e disse: queres matar, vais matar, tens que matar. E nesse dia foi recebido aqui por mandando qualquer coisa, que era o chefe de gabinete do senhor coronel, já brigadeiro Vasconcelos. Talvez até já general, isso foi tudo. Foi isso que eu vim fazer. Portanto, o senhor, quando regressou de Angola e quando chegou a Lisboa, sim, não fazia isso individualmente, não tinha esse tipo de atividade, integrou-se num grupo? E eu criei o grupo dos Codecos. Portanto, essa atividade, logo em 75, foi logo no âmbito dos Codeco? Formámos um grupo para depois fazermos alguma coisa com mais, digamos, visibilidade. Quem é que integrava esse grupo? Inicial? Já que fundou os Codeco? Era eu, era o Carlos Miranda, não sei se se integrou na altura. Era o Esteves,
Era o Farinha Simões, era assim aqueles mais ativos, digamos. Éramos os 3 mais ativos disso. Mas fora estes senhores, quem mais? Depois já não, eram mais, mas já não lembro, porque depois, entretanto, eu fui preso no dia 19 de novembro de 75. Consegue dizer-me um nome para além do Sr. José Esteves, Farinha Simões e Carlos Miranda? O Favas esteve nisso, depois mais tarde desviou-se para... Quem é o Sr. Favas? Era um homem que esteve lá também com o comandante da FNLA. Mas qual é o nome dele? É só Favas? Só o conheço por Favas. Só o conhece por Favas? Sim. E esse Sr. Favas, entretanto, é vivo? Penso que já morreu. E mais? Há mais algum nome de alguém? Porque os Codec não eram só estas pessoas, tinha mais pessoas. Tinha o comandante Pinto mais tarde também, mas ele depois também foi para a África do Sul. Comandante Pinto? Sim. Não tem rastro dele, não tem contacto com Também ele? penso que já morreu. Também já morreu. Passaram 40 Há anos. mais algum nome que esteja vivo ainda? Que saiba que esteja vivo? Não? Não percebi, desculpa. E, portanto, logo em 75 começou com esta atividade. E o Sr. Esteves já conhecia de Angola. O Sr. Farinha Simões também já conhecia Também conhecia de anteriormente? Angola. E o Sr. Carlos Miranda? Não. Foi-lhe apresentado? Cá. Por quem? Eu acho que eu não me lembro. Estou-lhe a fazer a pergunta. Está bem, mas não me lembro agora quem. Apareceu no grupo. Aliás, a nossa base era, durante muito tempo, a base para nos encontrarmos, era num piquenique lá abaixo no Rossio. Nós não tínhamos sede, não era muito partido. Claro. E lá é que nos encontrávamos, os que vinham de Angola encontravam-se ali todos, mais ou menos. E o Sr. Vasco Montes, que rendimentos é que tinha na altura? Para as suas despesas, para a sua vida, para viver? Não me quis vender, senão era muito mais rico. Não quis filiar-me em lado nenhum e tinha dinheiro. Eu sabe que eu ganhava uma média de 70 contos por mês, parece-lhe muito, mas era assim. Se quiser, mostro a fotografia, o livreto do carro, BMW 633, que eu tinha aqui parado na garagem do Ritz. E os rendimentos provinham de onde? Qual era a origem dos rendimentos? Desculpa, eu não estou a acabar. Acha que tinham. Disse que era gerente da Garã, não era propriamente bandido. Mas aqui em Portugal também? Mas quando cheguei a Portugal não fui gerente de nada. Vim fazer aquilo que eu entendia que era a luta que me cabia fazer. Mas então, quando esteve cá em Portugal, quando regressou em 24 de julho de 75, essa empresa continuou-lhe a pagar ordenado? Foi? Eu não preciso. Desculpe. Eu não estou aqui a arranjar histórias, nem quero histórias. Eu tinha dinheiro, capital meu. Eu, em 72, cheguei aqui ao Banco de Angola e pedi para me trocarem 273 contos. Foi um escândalo. Acabei no gabinete do ministro. Porquê? Porque eu disse, desculpe, os senhores emitem dinheiro falso, não reconhecem o dinheiro que emitem. E eu subi ao gabinete do diretor e o diretor fui lá abaixo a Belém. E 3 anos e meio depois estamos presos, eu e o ministro, quando ele me disse: o senhor cometeu um crime, há uma legislação que não lhe permite trazer dinheiro de Angola. Portanto, os que estavam em Angola não eram todos pobres em Enxotor. Eu tinha dinheiro em Portugal. Quando no dia em que foi preso, a Polícia Judiciária tirou de uma bolsa que eu tinha 270 contos, que me devolveu 2 dias depois. A minha questão é a seguinte, Sr. Vasco Montes. A partir de 75, quando regressou a Portugal, viveu, em termos de monetários, portanto, para as suas despesas... Já em julho, fui preso no dia 19 de novembro de 65. Sim, mas não é essa... Depois também queria colocar uma questão para perceber a história toda e o enquadramento, mas vivia, portanto, o seu rendimento para as suas despesas mensais era de uma das poupanças que tinha, dos depósitos que tinha. Não tinha um rendimento mensal, um acréscimo. Portanto, foi gastando o dinheiro que tinha. Sim. E as despesas com os Codeco, com a atividade dos Codeco? Éramos financiados por pessoas que pensavam como nós. Muito bem. E depois foi preso, estava a dizer, em novembro de 75. De 19 de novembro a 19 de dezembro, um mês. Teve um mês preso. Por que motivo? O que é que lhe foi imputado? Que crime é que lhe foi imputado? Não. Tenho aqui a cópia de mandato, se quiser ver. Mas é por causa da atividade dos Codeco, imagino eu, não é? Eu já sequer sabia o que eram os Codecos. Os Codecos começaram a ter expressão depois disso. Mas então, quando disse que em julho de 75 começou logo com a atividade em Não, Codeco... comecei logo com a atividade. Vim para cá fazer aquilo e ir organizar uma estrutura para a gente ter onde se agarrar politicamente. Bem. E portanto, foi nessa altura que esteve preso com o Sr. José Esteves? Exatamente. Também pelos mesmos motivos, na mesma altura, foram todos presos juntos? Não, ele foi preso em Soure e o Fernando Farinha Simões foi preso comigo no mesmo dia.
Mas pelos mesmos motivos, pelo mesmo Não digo, enquadramento. o senhor sabe qual foi o motivo? Eu não sei, nunca me explicaram. Chamaram-me a Belém e em Belém mandaram para Caxias. O senhor Fernando Faria Simões só foi preso, penso eu, porque estaria comigo. Só por isso é que foi preso. Quem é que o chamou a Belém já agora? O Major Doutor Ricardo Fernandes Gomes. Olha, o Sr. Vasco Montes, o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, diz-lhe alguma coisa? Não. Nada? Tráfico de armas. Eu não sei o que é que o senhor quer dizer com tráfico de armas, mas que Portugal vendia armas, a INDEP vendia armas, sim, é verdade. É verdade, mas eu não conheço o métier. Nunca esteve relacionado com isso? Não tem informações sobre esse tipo de atividade? Sei que havia pessoas que tinham esse negócio. Sim, nós também, mas concretamente, ou seja, se tem algum tipo de informação que possa ser útil à Comissão, Não. de quem é que andava nesse negócio, como é que eram os circuitos, quem financiava, informações concretas. Eu sei que o comandante Calvão, quando veio do exílio, foi para os polícias da Trafaria. Sei que havia um indivíduo que tinha sido sargento paraquedista, que foi sócio dele, nem me lembro o nome, mas o resto não. Portanto, nunca participou, Não. conhecimento direto, Não. é só do ouvir dizer, da informação Sim. que é pública, digamos Sim. assim. Sobre Camarate, Camarate é assim, eu ouvi o Esteves veio ter comigo e disse-me que vai estar uma grande bronca. Disse, pá, Zé, esquece isso, não quero vir falar de bronca. Vais ver. Bem, a coisa passou, nós não estávamos todos os dias, porque ele vivia, eu entretanto tinha aberto um bar no Estoril, uma discoteca que era o Downs, e eles de vez em quando iam lá ter comigo, os dois. Mas eu com o Farinha Simões, entretanto afastei-me um bocado, porque o Fernando Farinha Simões, um dia os pais dele apareceram de manhã junto à saída do bar, de manhã às 5 ou 6 da manhã, e disseram, desculpe lá e tal, o Fernando, mas chatice, o que é que foi? Eu fui agarrado no aeroporto de Lisboa com 1 quilo de cocaína. Pá, esquece isso, eu não sei quem é que está a falar. Fernando, mas já não conheço, queres que mexa em cocaína, não quer falar. E portanto a gente teve um bocado afastado, aliás ele esteve preso há algum tempo. Portanto, a nossa atividade morre a partir de que morre a relação de que eu sou preso depois em 76 de novo. quando é que terminou então a atividade com os Codeco, com os Esteves, com o Farinha Simões, com o José Esteves? Com o Simões as coisas foram mais espaçadas. Com o Zé Esteves íamos conversando, mas não era porque Mas aquela atividade que tinham relacionados... isso caiu um bocado. Mas quando é que termina? Quando é que se desliga desse tipo de atividades? 82, aí, o Fernando já não aparecia. Portanto, até 81, 82, digamos que havia um grupo, até essa altura... As coisas tinham-se diluído, porque cada um tinha ido à sua vida, mais ou menos. E o senhor dedicou-se a essa atividade, abriu um bar, portanto, e dedicou-se a essa atividade, deixou de... E os outros dedicaram-se a quê? Nomeadamente o Sr. José Esteves, o Sr. Farinha Simões. O Sr. José Esteves teve durante um tempo com o Dr. Freitas do Amaral, com o guarda-costas e chofer. Depois viveu... Ele começou a fazer um negócio de aves. Negócio de... Aves. De aves. Sim. Depois, quer dizer, as coisas depois foram-se diluindo, quer dizer, em termos de... Cada um tinha já, as pessoas, aquilo que se chamou a lógica da nossa atividade revolucionária tinha acabado. E cada um foi à sua vida, desenvolveu... Encontrávamos de vez em quando e tal. Sim. Só depois em 80... Uma vez por ano, 2 vezes por ano? Não, 3, 4, 5, até podia ser por mês, mas não tenho certeza. Sim. É que não era com... Até aí estávamos todos os dias, até almoçávamos juntos no OCAPA, que era um restaurante ali ao pé da Gulbenkian. Sim, mas a partir daí eram conhecidos ou amigos, Amigos, já não era com aquele objetivo. Sim, já tinha passado mais ou menos isso. E o senhor deixou de praticar qualquer tipo de atividade ilegal ou relacionada com... Quer dizer, eu tive muita dificuldade toda a vida em perceber o que era legal em Portugal. Porque o Sr. Hotel Sarabá de Carvalho mandou distribuir 1000 G3 e era um gajo porreiro. Portanto, se eu era um criminoso
porque tinha armas de guerra, depois delas terem sido desviadas do património português para entregar a alguém, e até se estavam em boas mãos, eu tenho dificuldade em saber o que é atividade legal. Sr. Vasco Montejo, indo muito diretamente ao assunto, julgo que está conhecedor que o Sr. José Esteves e o Sr. Farinha Simões relatam toda uma história, um conjunto de atividades relacionadas com o Camarate. É conhecedor dessa história que o Sr. José Esteves e o Sr. Farinha Simões relatam? Os Esteves primeiro e depois os dois disseram que ia haver uma grande bomba, uma grande bronca. Não era bomba, ia arrebentar uma bomba, não era arrebentar bomba no sentido de ser a bomba. Mas eu, naquela altura, como ele, o Farinha Simões de facto era um bocado basófia, não sabia bem o que é que será aqui. Mas eu sabia que ele conhecia de Angola o Franco Stagem, o homem da CIA. E, portanto, eu próprio também fui aliciado, mas eu não tenho grande vocação para ser. Quem lhe disse que ia haver uma grande bronca foi o Sr. José Esteves. Foi já Esteves. Isto foi quando? Foi para em setembro de 80. E o senhor perguntou-lhe qual era a bronca? Não, eu disse, mas eu até pensei que era mais uma daquelas coisas que ele dizia, vai ver, porque ele não nega que foi ele que arrebentou com a água 2 vezes, não nega que foi ele que pôs a bomba na casa Mas da quando o Sr. José Esteves lhe disse que ia haver uma grande bronca, estava com o Farinha Simões também? Não, primeiro disse-me sozinho, e depois é que me disseram, estavam os dois juntos, mais tarde confirmaram-me, não me disseram o que é que eu disse, sério, as vossas conversas... Portanto, foi só esta frase e depois não houve mais... Mas depois da bomba, depois de ter dado Camarate, é que eu percebi o que é que estava a passar. Sim. E eles confirmaram. Eu não tenho certeza se foi o Esteves que fez a bomba. Eu tenho certeza que o Esteves pode ter feito uma bomba, pode ter posto, não sei. Agora, que ela existiu e que eles me contaram que iam fazer, não posso dizer que foi o Esteves que pôs, nem foi o Farinha Simões que pôs. O que eles me disseram que iam fazer, disseram. O avião caiu com a bomba, caiu. Se caiu foi que pôs. Eles disseram que ia haver uma grande bronca, é esse o termo, não é? Sim, mas depois acontece Camarate. Sim. E eles alguma vez lhe disseram sim, que tinham disseram, sido que eles? confirmaram que tinha sido eles. Depois do atentado de Camarate. 2 dias depois. E disseram o que é que lhe contaram? Contaram-me que, olha, o José para já não sabia bem que é que ia no avião, porque ele disse, eu tentei avisar por lá para o CES, ninguém tomou a sério, pode ir no avião, porque eu não sabia. Portanto, o José, mais ou menos é isto, mais ou menos o que é que ele me contou nessa altura. Isso foi ele que lhe disse? Foi ele que me disse a mim. E o senhor conhece o Sr. Frank Sturgis? Conheceu? Conheci, não, eu vi uma vez com o Chipenda e um indivíduo que era cunhado do Chipenda, ali na ajuda, ali ao pé de onde é aquela faculdade. E o Sr. Chipenda conhecia-o? A ele ou a mim? Não, se o senhor o conhecia, o Sr. Chipenda. O Chipenda teve 5 anos aqui em Portugal com um carro do Renta-Car da Garan alugado por mim. Era meu compadre, sou padrinho do filho mais novo. Conhecia muito bem o Sr. Daniel Júlio Chipenda. E ele apresentou-lhe o Sr. Frank Sturgis? Disse que era um amigo, não me disse quem era. E como é que identificou essa pessoa como sendo Frank Sturgis? O Frank Sturgis, eu não me apresentou a mim, eu já em Angola sabia que ele estava lá a trabalhar. Antes de 75? Antes de 75. Não, no período de 75. Não sabia que ele era agente da CIA na altura. E como é que identificou que era aquele senhor que estava com o Sr. Chipenda era o Frank Sturgis? O senhor não conhecia. Como é que identificou? Estava uma pessoa com o Sr. Chipenda, não é? Mas eu depois sei quem é. Acabei por saber quem era. Pois é isso que eu lhe estou a perguntar. Foi o Sr. Chipenda que lhe disse? Olha, aquele era o Frank Sturgis. Já não sei que foi o Chipenda que me disse, embora estivesse muitas vezes em casa de Chipenda. Há aqui um pequeno pormenor também que tem a ver com coisas parecidas. O Chipenda foi ao Zaire em 1979 para fazer um governo com coligação, que era o Savimbi, ele era primeiro-ministro, Savimbi, ministro dos Negócios Estrangeiros, e o neto presidente. O Oldan Roberto, vice-presidente. Isso foi feito. Há uma cópia disso que foi entregue na Presidência da República no tempo de General Ramalhianes. Quem ficou com isso foi o Sr. Tenente-Coronel Vaz Barroco, o ex-coronel. E quem tratou disso fui eu. Quem mandou o Chipenda, quem veio falar comigo foi o Sr. Domingos Van Dunen, então embaixador da Unesco, que tinha estado cá a tentar que eu voltasse a Angola. O Presidente queria que eu fosse para lá porque eu conhecia aquela gente, como calculará.
E eu não fui, porque disse que pá, não consigo ir para Angola no estado em que Angola está. Esquece isso. E ele depois pediu-me então para ver se o Chipenda, eu disse ao Chipenda, paguei-lhe a viagem, e disse, então vais daqui a Bruxelas, fazes uma conferência de imprensa a dizer que vais ao Zaire para tentar fazer a paz, porque pode ser uma armadilha. E ele foi, e as coisas resultaram, o acordo foi feito, só que depois, quando aquilo foi entregue em Belém por um senhor coronel, então capitão Armando Marcos Ramos, o senhor general Llanos não estava no gabinete, estava com o senhor presidente Luís Cabral da Guiné-Bissau. O senhor capitão Ramos estava com o professor Viga Simão a tratar da compra de uma central nuclear que se pensava comprar para aqui. Acontece que não pôde esperar que o general Llanos chegasse e entregou aquilo ao Vaz Barroco. E ele disse, pá, como é que isto chegou às tuas mãos? Pá, entrega isso ao teu patrão, que ele até foi assim que ele disse, entrega lá ao teu patrão. Aconteceu que as coisas... O Sr. Tenente Coronel abriu aquilo, ficou assustado. Como é que isto chegou à mão? Soube depois, por uma informação lá de dentro, que o Sr. Coronel Melandunos, ou Major Nantão, foi a Belém, fotocopiou aquilo e foi para Angola 2 dias depois, e o Agostinho Neto a seguir desapareceu. Portanto, estes eram os meandros que haviam por aí. Muito bem. O Sr. Vasco Monteiro, regressando ao Sr. Frank Sturgis, nunca mais o viu? Não sei, não mais vi. Só o viu de longe, pronto, naquela passagem? Não tinha, quer dizer, eu não tenho... Eu sou avesso aos espiões e essas coisas. Mas viu em Lisboa? E em Lisboa. Dessa vez, com o Sr. Chipenda, Sim. nunca mais o viu? Nunca mais. E o Farinha Simões, o Sr. Farinha Simões e o Sr. José Esteves, o que é que diziam do... Diziam que do Sr. Frank Sturgis? tinham relações com ele, mas não me diziam respeito, não me interessavam. Como é que o senhor reputa a história que o Sr. Farinha Simões e o Sr. José Esteves contam sobre Camarate? Como é que eu refuto? Como é que reputa? Qual é a sua opinião? Não admiro nada que tenha sido assim. Não sei se, como digo, não sei quem pôs a bomba, mas eu aceito piamente, porque quem faz uma faz 10. Não é? Agora, no facto, tratando-se de facto do Primeiro-Ministro, do Ministro da Defesa e outras pessoas, não foram só os dois, mas eu acho que os dois eram perfeitamente capazes de fazer. Não por iniciativa sua, mas obedecendo a alguém. Claro. Alguma máquina que tivesse montado. O senhor alguma vez regressou a Angola desde que veio em 75? Fui. Quando o Chipenda voltou a Angola, andou 2 anos para me convencer a ir a Angola. Ele até vivia no Cairo como embaixador itinerante e tinha lá o avião do presidente quase sempre com ele. E disse, pá, eu não entro no avião desse gajo, desculpa lá, mas eu não entro. E não fui, acabei por ir na TAP. Fui na TAP. E há uma coisa que me dá algum gáudio de prazer, que foi quando cheguei à empresa Garan, 2 minutos depois, tinha os homens todos à minha volta, Sr. Montes vai voltar, vai nos ajudar. Se até a relva deixaram secar, o que é que vamos fazer para aqui? Não temos água de beber quando vai para cá a relva. Eu era bem recebido em Angola, eu não estou em Angola, porque sou incapaz de viver num dito paraíso em que as pessoas mostram uma riqueza enorme e têm uns, e uma miséria muito grande, a grande maioria tem. Mas claro, porque ninguém quis saber que Angola não é um país, é um conglomerado de nações, e toda a gente esteve nas tintas para esse processo, e outros hoje vão lá enriquecer, outros vão lá fazer o que quiserem. A verdade é que nós não podíamos ser colonizadores e hoje somos colonizados por eles. Qual é a sua atividade atualmente? Tenho que responder? É importante? Mas para já sou reformado. Não é muito importante. Sou reformado. Só para estou a fazer só enquadramento, Deus, não é importante. Tenho um centro comercial em Cascais. Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, Sr. Vasco Montes, por comparecer perante esta comissão. Eu queria lhe perguntar, é angolano? Não, sou ribetejano. Ribetejano. Mas sou angolano de coração. Sim. Com que idade é que foi para Angola? Fui em 62, depois, não, mas fui à guerra, depois fui a Guiné, depois fui a Moçambique. Voltei a Angola, olha, num dia... Portanto, foi para Angola no cumprimento do serviço militar obrigatório? Primeiro, mas depois voltei para lá como comerciante, gerente da Gran, em
13 de julho de 1970. Pronto, era só para... Compreendo. E, portanto, estava preso antes do 25 de Abril. Sim, sim. Quem fez o meu despacho de soltura foi o Sr. Tenente Coronel Soares Carneiro. Sim. E estava preso porquê? Porque tenho mau feitio. Mas eu conto sinteticamente o que aconteceu. Mas qual era a acusação? Eu digo porquê. Não houve acusação nenhuma. Havia coisas com as quais eu não concordava. Tinha uma boa relação com o Coronel Camilo Boas Vaz, com o pai nunca cheguei a ter, mas com o seu pai. De qualquer maneira, o que aconteceu foi que eu era diretor do sindicato maior do espaço português, que era o SNES-IPA, diretor para a parte social, que era na Marginal. E o senhor Presidente do Conselho Geral era um deputado daqui, o senhor... já digo o nome, David Laima. O Sr. David Laima era o deputado e Presidente do Conselho Geral do Sindicato. Acontece que pretendia fazer uma colónia de férias na Sela a 350 km de Luanda e pôs a maquete lá num dia da Assembleia Geral e eu, que estava sentado na bancada do dito poder, disse: Sr. Presidente, quero fazer, usado a palavra, mas quero fazer na condição de simples associado. E depois disse que não concordava com aquela loucura de gastar 70 mil contos a 350 km de Luanda. Porquê? Porque 80% dos nossos associados não tinham nenhum meios, nem económicos, nem de locomoção para delas servirem. Portanto, nós tínhamos uma casa de saúde e tínhamos algumas coisas mais. O 25 de Abril não trouxe só coisas boas. Nós já tínhamos coisas boas antes. Já tínhamos casas de saúde para os sindicatos. E então eu disse que nós temos tratado da saúde e tal. Isto só acontece, e foi aí que foi a chatice, porque o senhor está a 8 mil quilómetros, não está connosco, não nos conhece, não conhece a nossa realidade. Portanto, o senhor tem que vir mais vezes a Angola para conhecer a nossa realidade. E estava o homem da DGS sentado numa mesinha assim e disse: retira a palavra ao associado que está a falar. E eu disse: olha, eu não me calo porque estou na minha casa, o senhor é que não está, portanto, com certeza que eu não vou calar. E depois foram as chatices inerentes a essas coisas. Sim, senhor. E portanto, referiu também que é padrinho de um filho do Daniel Chipenda. Raul Chipenda. E, portanto, manteve contactos com diferentes fações do MPLA e outros movimentos. O ex-ministro da Indústria de Angola, são dois irmãos, o Tavares, agora passa-me o nome. Já, de qualquer maneira, fui à minha casa com as filhas a almoçar. Eu fui a Angola, estive lá há 3 anos, fui almoçar, fui ao secretário-geral do MPLA, que é o... Já não me lembro. Já digo o nome depois. Hoje já estou meio passado. Mas, e portanto, tenho contactos com muita gente de Angola. Sim, senhor. E, portanto, depois veio para Portugal em julho de 75. Sim. E vinha revoltado. Eu conheço essas circunstâncias. E veio na mesma altura que o José Esteves, ou veio depois, veio antes? Não, eu venho antes porque aconteceram aqueles factos que eu lhe disse da Fortaleza de São Pedro. E o alto comissário, eu fui ao gabinete dele e ele estava a falar com o Costa Gomes, estava completamente desvairado, em pânico, e eu disse: meu general, não vale, e tal, nós temos que fazer aqui qualquer coisa, e eu estou a pedir reforço a Lisboa. Ele diz que não dá. Se não dá, não chegam cá. A verdade é que estavam a acontecer coisas terríveis. Onde é hoje a Assembleia do MPLA, era então Cinema Restauração. E ali há um cruzamento que bifurca ali as duas estradas que vinham da Mutamba e outra que passava nas obras públicas da Serpa Pinto. E estavam lá soldados do exército português a matar os indivíduos que vinham render-se da FNLA. Porquê? Porque nós dissemos: vão para o palácio, porque lá estão seguros, ninguém os mata ali. E então muitos deles à civil e outros fardados, mais os que eram fardados foram mortos. Portanto, eu acabei por vir embora. Não aguentava aquele ritmo. O que referiu a Assembleia do MPLA, a atual Assembleia Nacional de Angola. Certo. Cinema Restauração, sim, Certo.
Bom, depois veio revoltado e diz que participou na fundação dos Codeco. Certo? Ainda em 75 ou já em 76? Não, está em 76. Em 76. 76. Nós fizemos aquela espécie de um organigrama, uma coisinha assim e tal, mas depois a gente andávamos todos os dias aí tão absorvidos que deixámos depois de sair de Caxias é que as coisas foram mais ativadas. E depois disse às tantas, aqui no depoimento ao meu colega deputado Miguel Santos, que se foram diluindo, ou que as coisas se tinham diluído. Quando é que se diluíram? Foi antes de 79-80? Foi depois de 79-80? Não, as coisas começaram porque eu estive preso quase um ano em 76. Foi preso em 76 de novo? Eu fui preso. Tinha armas de guerra em casa. Fui preso. Foi por isso que eu disse há bocado que uns podiam distribuí-las, eu não podia ter. É que eu tinha percebido que tinha sido preso em 19 de novembro de 1975. Mas depois fui solto em 19 de dezembro, um mês depois. E voltou a ser preso em 1976. Exatamente. Por quem? Pela Polícia Judiciária? Polícia Judiciária. E esteve preso um ano? Um ano em Caxias, no Forte Militar. Não foi um ano, foram 11 meses. Bom. E depois de ser solto, voltou a ter atividade como elemento dos Códigos? Nessa altura, o Simões estava preso. E as coisas tivemos para aí, encontramos mais em 78, 79. Depois as coisas, eu também fiz a minha atividade e, portanto, eu deixei de andar aqui em Lisboa todos os dias, já vivia em Cascais, a partir de 77. Portanto, digamos, no período de 77, 78, 79, os Codec e a sua atividade foi-se diluindo. Foi-se diluindo. É referido às tantas um atentado contra a Embaixada de Cuba. Estava preso nessa altura? Eu estava preso nessa altura. Isso, senhor. Os Codeco, de alguma forma, tinham ligação com a CIA ou com os americanos e eram financiados por estes? Comigo, enquanto eu, como membro, que eu saiba, nunca. Eu não transijo nisso. Não. Mas sabe se José Esteves ou Fernando Farinha Simões individualmente eram apoiados pela CIA ou tinham contactos com a CIA? O Fernando Simões tinha de certeza. O Zé também, se calhar, tinha, porque eles andavam juntos, eventualmente. E quando foi da bomba, de certeza, tinham que ter contactos. Mas, portanto, tem a certeza que Fernando Farinha Simões tinha contactos com a CIA. Porquê é que tem a certeza e de que tipos de contactos é que tem a certeza? Primeiro pelas viagens que ele fazia. Ele andava sempre fora. Pouco cá estava. E depois porque eu durante um período parava muito no Hotel Sheraton, porque vivia lá um senhor chamado Paulo Cardoso e a esposa, que era a Zília Lameira de Menezes, que tinha sido secretária do último alto comissário de Angola. Do último, não, quer dizer, do penúltimo, do Silva Cardoso. E o Coronel Rebouças Vaz era amigo comum com o Coronel Fernando Irmida. Nós até acabámos por fazer uma transação nos Açores, onde eu nunca fui. Quer dizer, fui aos Açores, mas não nesse negócio. Que era uma firma chamada Atrecon, que era pesca de atum. E tinha uma albergaria, uma pousada. E nessa sociedade estava eu, o Paulo Cardoso, o Coronel Irmida, o Coronel Rebouças Vaz, o General Diogo Neto. Não sei se falta alguém. Era uma forma da gente termos algo para nos encontrarmos, porque aquilo nunca chegou a ser rentável. Acabámos por vender aquilo quase ao desbarato. Mas era aí também no Hotel Sheraton que apareceu o Fernando Farinha Simões e tal. Portanto, via o Fernando Farinha Simões às vezes no Hotel Sheraton? Sim. E na companhia de americanos? Quer dizer, ele estava lá com os amigos dele, eu não falo muito bem o inglês e, portanto, ele fala melhor que eu. E eu também não tinha grande vantagem, não queria. Eu tenho em relação ao Fernando um sentimento de que o Fernando é um indivíduo estranho, que é um indivíduo
que é capaz das piores coisas. Ele um dia entrou na minha casa e roubou-me um crachá que um indivíduo da PIDE me tinha dado. Roubou-me. Portanto, quer dizer, é um indivíduo que eu não fiquei magoado, era para simbologia, mas ele levou. Não, portanto, não é possível ter grandes amizades com o Fernando. Mas naquela altura, enfim, falávamos. Até porque, como sabe, eu cheguei a Portugal com passaporte para ir com carimbo, para ir residir permanentemente, de caráter permanente para o Brasil. Acabei por não ir porque quis ficar aqui, porque entendia que o meu país merecia que eu desse alguma coisa mais. Mas não foi esse o entendimento de todos. A democracia instalou-se, digo eu, e portanto submete às regras. Já disse que viu o Frank Sturgis em Portugal. Viu, não sei o nome da rua, mas sei que é ali perto daquela, onde é hoje aquela, perto do Rio Seco. É para aí. O Rio Seco é onde? É ali, junto à ajuda. Junto à ajuda. E isso passa-se em que data? Em que ano, tem ideia? 77. Em 1977. Quando o Chipenda está a tentar voltar a Angola, 77, 78. 1977. Mas referiu também que o Sr. José Esteves já conhecia o Fernando Farinha Simões, creio que disse isso, se não peço que corrija, mas José Esteves referiu que já conheceriam o Frank Sturgis de Angola. Sim, e eu próprio me lembro de ele aparecer, como digo, eu não me aproximei, mas vi-o aparecer em casa do Paulo Cardoso, que era o indivíduo que era da TPA. Agora não sei se era TPA que se chamava, penso que era. Portanto, da televisão de Angola. Sim, sim. Sim, também chamava-se TPA, na altura, Televisão Portuguesa de Angola. Hoje Televisão Popular de Angola, mas a sigla era a mesma. E, portanto, em casa de Paulo Cardoso, em Luanda, viu o Sr. Frank Sturgis em 1975. Sim. Não, isso, enfim, é relevante porque as referências que tínhamos de Frank Sturgis passar por Angola iam apenas até 1977 e, portanto, do seu conhecimento, José Esteves e Farinha Simões já conheceriam Frank Sturgis de Angola em 1975. Deixe-me dizer um pequeno pormenor, Sr. Doutor. É que a casa da secretária do Alto Comissário e do marido era exatamente do bairro do Sandamento, nas chazeiras do Palácio, exatamente a primeira casa, e a segunda casa era de Angola Cabango, a terceira era dos Mexitunda, a quarta era o Zandel. Vasco Vieira de Almeida vivia ao topo da primeira casa para o lado da Barroca. Portanto, eu ia ali todos os dias porque tinha que ver as pessoas, não é? E, portanto, foi lá que viu também Frank Sturgis. Sim. Em 75, em Angola. Sim. Portanto, a mesma pessoa... Eu não sabia se era, vinha saber quando vi aqui que soube que era. Exatamente. Portanto, é a mesma pessoa, É a mesma pessoa que está que viu com Chipenda Sim, sim. em Lisboa, Sim. na Ajuda, em 1977. Certo. Portanto, viu em Angola, em Luanda, em 75, Certeza. e viu de novo em Lisboa, em 1977. Sim, senhor. Nas conversas que tem com José Esteves e Farinha Simões a respeito de Camarate, eles referiram-lhe o nome de Frank Sturgis. Não sei se me referiram, disseram que era gente da CIA que estava por trás. Não sei se já não posso pôr de pé que eles não tenham feito o nome, referido o nome. Eles referiram-lhe que era gente da CIA que estava por trás. Referiram-lhe antes, quando lhes disseram que ia haver uma grande bronca. Sim, sim. Portanto, já antes, quando lhe anunciam que ia haver uma grande bronca, Sim. lhe dizem que é a gente da CIA que está por trás. É isso que lhe dizem. E referiram-lhe também depois. Não, depois está concluído, correu bem. Mas o José Esteves nunca se sentiu feliz com isso. O José Esteves era um homem estranho, não achei, mas sei. Mas o José Esteves disse-lhe que foi ao CDS procurar avisar, é? Ligou para alguém, ele usou a expressão assim, pode ir, não ir Antes. Antes de...
Ele disse, e- eu não sei qual a veracidade disso. Sim. Mas o Sr. Vasco Montes lembra-se de onde é que estava no dia 4 de dezembro de 1980, quando cai o avião em Camarate? Lembro perfeitamente, estava no meu bar em Cascais. E como é que soube da notícia? Estava ali, tinha a televisão ligada. Portanto, viu pela televisão. E qual é o primeiro contacto posteriormente a este? Associou de alguma forma essa notícia ao anúncio da grande bronca que o Esteves lhe tinha dito antes? Confesso que fiquei. Pronto, foi assim, aconteceu, fizeram. Mas não. Sr. Doutor, não fiquei com Gáudio por isso. Bom, eu não estou a dizer-lhe que ficou com Gáudio. Estou-lhe a perguntar se quando dá a notícia na televisão se associou que esse facto era a grande bronca. Sempre que me tinham falado, para partir do pressuposto que era isso. E quando é que tem um primeiro contacto depois ou com José Esteves ou José com Esteves. Farinha Simões? José Esteves. Com José Esteves. No outro Quando? dia. Ou no outro dia ou 2 dias depois. Foi. Sim, portanto, no dia 5. Não sei se foi- as Ezequias aquilo foi numa quinta-feira, as Ezequias foi num sábado, dia 7, as eleições foi no dia 8. Consegue situar relativamente a isto, quando é que foi esse encontrar com o José Esteves? Não, isso foi logo a seguir, não foi antes das Ezequias. Antes das Ezequias. Portanto, terá sido na sexta-feira, dia 6. Aí. Espera aí, sim senhor. E foi um contacto por telefone, foi um contacto Não, pessoal? foi lá ter comigo ao bar. Foi ter consigo ao bar. E o que é que eu lhe disse? Tem ideia? Epá, eu disse que não estava compungido, um bocado, não sabia que o Adelino ia. Ou pronto, pensou que eu tinha avisado o Adelino que o Adelino não ia. Quer dizer, não sei o que é que isso tinha sentimento ou não. Mas falou-me nisso. E disse-lhe se tinha sido ele a fazer a bomba, se era outra bomba. Mas eu confesso que eu não sei se as bombas que ele tinha capacidade para fazer tinha algo a ver com aquilo que foi no avião. Isso eu confesso que não sei. Ele não era um grande. Eu não lhe estou a perguntar a sua avaliação, estou-lhe a perguntar se consegue recordar a esta distância, o que é que o José Esteves lhe disse nessa altura desse primeiro contacto, qual seria a sua responsabilidade e participação no que tinha acontecido em Camarate. Ele não me disse que não tinha sido, portanto eu perdi do pressuposto que tinha sido ele, porque ele tinha dito que ia haver a grande bronca e houve, portanto. E voltaram a falar alguma vez, posteriormente, sobre o atentado de Camarate? Falámos. E ele nesse dia, nesse primeiro contacto, disse-lhe alguma coisa sobre a responsabilidade de americanos nisso ou não? Não. Nesse não. E mais tarde? Mais tarde falou-se nisso. E ele nomeou alguma pessoa ou algumas pessoas em especial? Mas quem falava com os americanos era o Simões. O Zé também não fala inglês. É. Bom, e falou com o Farinha Simões sobre o que aconteceu em Camarate? Falámos. Quando? Também dias depois, não posso precisar, já estava casado ele na altura. E portanto, não sei quando. Casado com a Elsa. Sim, Elsa. E encontravam-se aonde? Ele encontrava-se comigo às vezes em Cascais. E quando eu vinha, quem me arranjava o cabelo era ela. Eu ia ali ao centro comercial De Alvalade. Alvalade. E o Farinha Simões também lá aparecia. Aparecia lá. E o Farinha Simões, sobre Camarate, descreveu-lhe responsabilidades dos americanos. Ele disse que tinha sido efetuada a ordem deles. Quem? Eles quem? Eles americanos. Eles americanos. Os agentes E que americanos? A CIA, outra organização? Pressupunha que na altura a NSA nem se falava nisso. Não se falava na NSA e falava-se na CIA. Sim. Falou-se na CIA. Falou-se. O nome da CIA foi concretamente mencionado por Fernando Farinha Simões. Sim. E que nomes de pessoas em concreto? Isso não fixei. Ele falou no nome de Frank Sturgis. Frank Sturgis, sim. E houve um outro senhor qualquer da embaixada americana aqui que ele também falou, que é o Ele mencionou-lhe o nome William Hasselberg. Alsaberg, exatamente.
Mencionou-lhe esse nome, Não sei. como estando na Embaixada norte-americana. Certo? Sim, senhor. Recorda-se de mais pormenores desse envolvimento ou dessa responsabilidade que lhe tenha sido escrita? Não, Sr. Doutor, eu depois... Eu também já estava... Eu em 80 fui candidato a deputado também. Também tinha mais atividade política. Foi candidato a deputado em 1980? Foi. Por que partido? PDC, Mirna FN. Frente Nacional, Mirna. Nas eleições legislativas de 1980, de outubro de 1980. Sim, senhor. Descreveu que se tinha afastado de Farinha Simões, tinha passado a ter um contacto menos frequente a partir de 1980, porque os pais dele o procuraram no bar, porque ele teria sido detido ou teria tido complicações porque mexia já em droga nessa altura, em cocaína. 1 quilo de cocaína. Portanto, tinha sido tinha no aeroporto, Tinha sido preso no aeroporto. a levar ou a trazer? A trazer. A trazer. Isso não se leva atrás. Sim, senhor. E, portanto, o Sr. Vasco Montes não quis ter contactos com esse tipo de atividade? Nunca fiz, Sr. Doutor. Sim. Nunca fumei. Sim, senhor. Conheceu o Carlos Miranda? Conheci, mas não era assim um homem que eu tivesse muitas vezes. Reunimos 2 vezes. Mas que é nos Codeco? Sim. E conheceu o Oliver North? Não, senhor. Sabia da sua existência, mas não. No ano de 1980, enfim, já disse que tráfico de armas e comércio de armas, de facto, são muitas coisas, mas tem notícia ou tem memória de alguma forma, nos contactos que mantinha ao longo do ano de 1980, e nomeadamente na parte final do ano de 1980, ter conhecimento de que transitasse por Portugal equipamento militar com destino ao Irão? Ó, Sr. Doutor, era comum a todos nós a informação de que em Setúbal carregavam um barco para o Irão e aqui em Lisboa um para o Iraque. Era comum saber isso, mas nunca lá fui ver, não. Mas sei que isso era falado. Sim, mas Aliás, agora eu vou-lhe pedir, enfim, eu conheço os ditos e reditos à volta disso, nomeadamente esse tipo de frases que diz, mas eu gostava que se procurasse situar no ano de 1980 e não outras datas, e especificamente no último trimestre de 1980. Portanto, se já nessa altura era corrente dizer-se isso que disse. Sim. Bom, de qualquer forma era diferente do ponto de vista da legalidade, porque se não havia nenhuma ilegalidade independentemente do juízo político ou moral que possamos fazer, não havia nenhuma ilegalidade em haver comércio de equipamento militar para o Iraque, era ilegal fazer comércio de equipamento militar para o Irão e, portanto, essa operação tinha que ser secreta ou clandestina, uma vez que desde a crise dos reféns, que é do final de 1979, princípio de 1980, havia um embargo de armas para o Irão, em todo o espaço ocidental e, portanto, em todos os países NATO, pelo menos, e Portugal nomeadamente. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se tem conhecimento, ou se teve conhecimento, de algum comércio de equipamento militar para o Irão. Mas, doutor, se vocês me perguntam se eu vi, carreguei, mexi, não sei. Agora, por exemplo, morreu agora há meses um homem que fez um grande trabalho sobre isso, um homem da televisão chamado Pedro Varanda de Castro. Se calhar,
éramos amigos de peito, cruzávamos muita informação. Mas isso são coisas que falámos. Ele saberia muito mais do que aquilo que eu sei. Tem memória de ser manchete do Portugal Hoje, em novembro de 1980, justamente essa questão, que haveria comércio de armas Eu penso, para o Irão? Tem memória disso? Tenho. Eu penso que isso eram dois homens. Há um indivíduo que agora cujo nome é Joaquim Vieira. Penso que há um jornalista chamado Joaquim Vieira. Penso. E que fazia parceria com o Pedro, que o Pedro estava na altura a trabalhar na Alemanha, na Deutsche Welle. E eu penso que eles trabalharam em conjunto tudo isso. Mas lembro-me exatamente disso. Mas não tem notícia relacionada com não tem memória relacionada com essa notícia de algum carregamento específico de equipamento militar para o Irão por essa altura? Lembro-me, visionei, tenho aqui, mas não consigo pôr de pé o que é que li e o que é que vi. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Vasco Montes. Não tenho Muito obrigado, assim Sr. mais para Deputado. perguntar. Passávamos então e dava a palavra aos representantes familiares das vítimas e dava a palavra ao Sr. Dr. Luís Filipe Rocha. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Vasco Montes. Em que altura e com que posto saiu do Exército Português? Não é assim. Eu não fui do Exército, fui da Marinha. Não. E quando voltei pelas circunstâncias que citei há pouco, quando a guerra estalou dentro de Luanda, portanto Angola, quem tinha andado com armas na mão teve que se agarrar a elas, porque a minha opção, aliás, em Alvor foi dito, Portugal subia a garantia da vida dos bens portugueses residentes em Angola. Nunca perguntaram como é que cá cheguei, mas encontraram para me prenderem. Portanto, sobre isso, é assim. Todos nós, e devo dizer-lhe que, eu vou dizer aqui uma coisa que não disse ainda. Quando cheguei da África, agarrei o Dr. Mário Soares pelos colorinhos, ali ao pé do elevador Santo da Justa. Eu estava no piquenique, na altura tinha menos de 50 quilos que tenho agora, andava-me depressa, e há um indivíduo do grupo que diz: pá, ó chefe, que eu chamava o chefe, vai-lhe o Mário Soares de Salgado Zenha. E eu andei, passei por eles, esperei-os, meti-lhe a mão com força, na altura tinha garra, não vou dizer o que é que disse, mas disse: esperava que a história estivesse reservada a outro tipo de encontro, mas na impossibilidade este também serve. E dei-lhe um estalo. O Zenha mandou-se para cima de mim, tal. E uma semana depois fui fazer um contrato com o Sr. Dr. Mário Soares, que é quanto até tenho aqui a cópia da credencial de segurança. Enquanto o Vasco Gonçalves estivesse no poder, eu fazia-lhe a segurança. Depois acabei por ser preso no dia 19 de novembro, já não estava com o Dr. Mário Soares. Mas então, volto-lhe a repetir a pergunta. Em que data e com que posto saiu da Marinha? Saí como fuzileiro, cabo fuzileiro. E em que altura, Sr. Em 67 em Moçambique. Diga? 67 em Moçambique. Em 62 foi para Angola. Certo. Depois, quando é que foi para Moçambique? Fui à Guiné primeiro. Depois é que fui a Moçambique em fevereiro de 1965. Alguma razão que se possa saber para a sua saída da Marinha em 67, em plena Não. Guerra Colonial? Sim. Não queriam ganhar a guerra, não valia a pena arriscar. Ouça, é muito simples. Os africanos queriam lutar connosco, mas nós tínhamos muita gente. É complicado falar nisto, sabe, mas é assim. As coisas em Portugal passaram. Eu, para já, das coisas que mais me horroriza é ouvir falar na ditadura, porque não há ditadores civis. Os ditadores têm que ser militares. Indivíduos sem armas, ditadores, eu não conheço. E, portanto, eu assisti a coisas que me horrorizaram. Foi indivíduos mandarem soldados para a tropa, à guerra, sem eles conhecerem a arma com que iam trabalhar. Isto não é mentira, assumo por inteiro e vi fazer isto.
Portanto, nós perdemos qualidade no Exército a partir de 1958. Houve uma transformação na estrutura militar, até aí só os meninos da elite é que iam para a tropa, a partir da guerra da Índia e tal. Isto tem a ver com a industrialização do país. Os nobres então é que eram os oficiais, é que faziam a guerra, que mandavam os exércitos, mas depois as coisas foram evoluindo, como tudo, e quando chegou ao tempo da guerra já não havia voluntários para a Academia Militar. E o que aconteceu foi que o Dr. Salazar, com o Ministro da Defesa Santos Costa, fizeram a alteração das condições exigidas. Passou a ser o país a fornecer aos senhores oficiais o seu eixoval, como assim se diz, e portanto passou a ser, sem ser de casta, passou a ser de qualquer maneira. Isso vê-se a traduzir na falta de qualidade. Isto tem a ver com uma coisa que faz parte da estrutura da cabeça das pessoas. Eu nunca tive nenhum complexo de ser cabo, porque eu fazia o meu trabalho. Mas há pessoas que têm. E então um capitão, filho de um alfaiate, chegava a um quartel-general e ia se apresentar ao general-comandante da região. Então, quem é o seu pai? O meu pai é alfaiate, não sei quanto. Nunca mais andava com o general. Isto foram coisas que criaram traumas para acabar com a guerra. Porque é assim, se nós podíamos ter feito a transição com os africanos, porque não havia... O Costa Gomes fez uma coisa que arrebentou com o MPLA, porque era o único movimento não obediente aos Estados Unidos. Ele esmagou o MPLA, arrebentou, estourou. Tinha 64 combatentes. O Chipenda, que era o comandante militar do MPLA, tinha 64 combatentes. Aliás, nós atrassámos toda a gente, até porque o Chipenda foi para o Congresso de Lusaka, ganhou o Congresso de Lusaka, e o Sr. Rosa Coutinho mandou para lá um capitão cabo-verdiano, cujo nome agora não me ocorre, para ele dizer ao Neto, para o Neto não desistir, e argumentando que o Congresso foi viciado, e que etc, etc. O Chipenda, que teve em 270 votos, teve 170 e tal. Portanto, ganhou o Congresso. Mas isto para lhe dizer, nós fomos todos trucidados. Porquê? Porque o Spínola, por exemplo, fez bem a guerra na Guiné. Foi um homem brilhante na guerra. Porquê? Porque fez a guerra tentando chegar à paz, concretamente dividindo o PAIGC. O PAIGC não era uma unidade única, porque o PAIGC era cabo-verdiano e são tomense, e guineense. Os cabo-verdianos eram mestiços, quase todos. Há aqui uma mentira que se fez ao longo da história, que o Luís Cabral era irmão do Amílcar Cabral. Nunca foi. O Luís Cabral era filho de uma portuguesa e de um cabo-verdiano. E o Amílcar era filho de uma guineense de Bafatá e de um outro cabo-verdiano, mas não era o mesmo. E, portanto, nós fizemos arranjámos estas fórmulas para nos irmos a traição de uns aos outros. Porque o Spínola, quando morreram os três majores, o Pereira da Silva, o Passos Ramos e o Osório, iam desarmados no meio da guerra. Portanto, tudo isso foi maldosamente montado para ter este desfecho. Aliás, o Costa Gomes vem a tempo de travar isso tudo, como ele é comandante-chefe em Angola até 72, e quando o Spínola faz o primeiro encontro com o Amílcar Cabral em Contima, para fazer a paz separada, os majores tinham morrido em 70, depois ele tenta ir a Conacre em novembro, depois faz uma série de demarches e volta a ir a sentar-se à mesa com o Amílcar Cabral. Até que o Sekou Touré estava também junto nisso. O que aconteceu foi que o Sr. Costa Gomes, quando aquilo chegou ao Marcelo Caetano, é porque é muito grave, o Marcelo Caetano era muito dependente do Costa Gomes, porque o Marcelo Caetano sempre esteve para ser Primeiro-Ministro em coisas que o Costa Gomes esteve metido. Costa Gomes, em 1961, era ele que era o patrão do golpe de Estado, não era o Botelho Muniz, ele é que era o patrão, e o Marcelo Caetano esteve para ser Primeiro-Ministro com ele. E depois teve que esperar por 68. Só para este pequeno pormenor, para acabar. Aconteceu que o Costa Gomes, quando apareceu o acordo feito com o PAIGC, que o Spínola fez na Guiné, ele disse isto: a Guiné é não só militarmente defensável, como é preferível uma derrota militar a negociar com o inimigo. Porque isso pode estender-se às outras províncias. Ora, não é o Spínola não ouve a voz do Costa Gomes, ouve a voz do Marcelo Caetano. É por aí. Muito obrigado.
Em 67, em Moçambique, sai da Marinha como cabo fuzileiro. Certo. O que é que fez até 74, Não, quando... calma, foi para Angola em 70. Fiquei em Moçambique até 70. Até 70. E vai para Angola em 70. Em 70. E o que é que- Em Moçambique, estive no Standard Tota, Sim. com o João Simões de Almeida, que era o diretor-geral. Standard? Standard Tota. Que é a Caira Tota Standard. Sim, senhor. E depois fui para a Garã, para vendedor. Já agora sou o mais novo emblema de ouro da Volkswagen da Alemanha. Ou seja, que no total esteve 2 anos, penso que ao princípio, em 62 em Angola, de 62 a 64, é isso? Não, eu era militar, eu rodava. Claro, mas teve Angola, Guiné e Moçambique. Exatamente, mas como, Pronto. já agora fica claro, ninguém me obrigou a ir para a guerra, fiz 17 anos nos fuzileiros, fiz tudo voluntário. Muito bem. Passamos agora um bocadinho aos Codeco. Os Codeco, por aquilo que há pouco disse em resposta ao Sr. Deputado Miguel Santos, os Codeco eram 5 ou 6 pessoas? No fundo, foi um núcleo que, depois o que é que acontecia? Acontecia pessoas que davam dinheiro, que davam coisas, davam instalações, ou davam, e quer dizer, mas deixavam-nos reunir, porque a gente não tinha sede. Mas não mais que isso, não havia envolvimentos, até porque as pessoas daqui, ninguém queria entrar muito por coisas dessas. Mas, portanto, era um grupo, era um núcleo de 5, 6 pessoas? 5, 6 É aquilo pessoas. que eu percebi. Muito bem. Há pouco, em resposta ao Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, acabou por não terminar uma frase que estava a formar e que depois lhe foi cortada. A propósito da possível bomba fabricada por José Esteves, o Sr. Vasco Montes ia a dizer o Esteves não era um grande, quando disse que não sabia se a bomba que arrebentou no avião seria ele ou não. Não era ali o químico, era um homem que tinha coisas rudimentares, quer dizer, que sabe fazer um explosivo, eu também sei. Mas não era um homem. Não era um homem entendido. Que aquela bomba para mim é sofisticadas. Aquela bomba para mim é mais sofisticada. Pronto. Porque pode atuar por controle remoto, outra coisa que ele não sabia fazer, os temporizadores, nem essas coisas. Muito bem. Portanto, digamos que em termos de sofisticação de um explosivo, tal como nós todos minimamente pensamos que tenha ocorrido em Camarate, o Vasco Montes acha que o Esteves não tinha preparação suficiente para essa sofisticação. Eu quero dizer mais que isso. Se calhar o Esteves pode ter pensado que fez a bomba e não fazer essa bomba. Muito bem. Queria apenas corrigir, por causa da gravação, os artigos do Joaquim Vieira e do Pedro Varanda de Castro sobre tráfico de armas não são em 80. São 2 anos depois. Não são em 79, ou são em 82? É de 79 a 83, mas em 80, precisamente, o artigo que o deputado José Ribeiro e Castro fala é o artigo do Portugal de hoje, que não tem a ver com o Pedro Varanda Castro. Não tentei manobrar, porque queria também precisar uma coisa, porque fiquei com uma ideia diferente quando falou com o deputado Miguel Santos e quando falou com o deputado José Ribeiro e Castro. Eu fiquei com a ideia, na sua primeira intervenção, que o seu afastamento do Farinha Simões começou em 76, quando ele é preso. Começou por aí. Por aí, não em 80. Começou. Em 76. Mas fomos, cuidado, não foi um quarto de relações. Não, um afastamento. Até porque ele teve preso 1 ano ou 2. Exatamente. Portanto, o afastamento não é a partir de 80, vem a seguir à prisão de 76 sim. com a cocaína. Agora queria fazer-lhe uma última pergunta. Pelo amor de Deus. E peço-lhe desculpa porque é um bocadinho delicada. Faz favor. Vamos admitir, como o senhor, aliás, admitiu minimamente, que o atentado em Camarate teve a ver com a ação do José Esteves e do Farinha Simões. Vamos admitir. Admitindo isso, e sabendo que no avião que caiu em Camarate morreram 7 pessoas, entre as quais o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa, continuou a manter tão boas relações com o Esteves e com o Simões? O Esteves, não, com o Simões não tinha boas relações, de certeza. Nunca mais tive boas relações. Mas com o Esteves,
as coisas eram diferentes, sabe? Porque o Esteves é uma criança. O Esteves é um gajo que precisa de apoio, psicologicamente vai-se abaixo facilmente. Mas apesar de tudo, Sr. Vasco Montes, e perdoe-me estar a insistir, Pelo amor de Deus. é que morrem 7 pessoas, Ministro, Primeiro-Ministro... Eu não posso deixar de lhe pedir desculpa, mas é assim, eu confesso-lhe que nessa altura as mortes das pessoas para mim eram um pouco importantes. Muito bem, não, já há pouco tinha dito que não sentiu nenhum gáudio especial, mas, portanto, aquelas mortes não foram significativas para si. Eu não era um sacarneirista. Mas Aliás, posso contar uma coisa, se calhar. O doutor João Cordeiro Pereira já morreu há uns 15 anos. Um dia foi-me procurar aos cavalos. O Spínola, quando veio do exílio, nem sequer tinha cavalos, nem cavalo. Até os arreios de montar foi vendendo porque ele estava completamente sem dinheiro. E, portanto, eu apoiei-o no que pude e o senhor comprei uma égua no Barreiro para o senhor General montar. O João Cordeiro Pereira eu encontrava às vezes num bar ali em Cascais a comer um prego, uma coisa qualquer, e no Pipers, e então ele disse, pá, não sei se os senhores têm isto presente, mas houve um item para aí entre 20 e 30 dias que o nome do General Soares Carneiro deixou de estar no ar. Esteve em stand-by. Nesse período, o João Cordeiro Pereira foi ter comigo, como eu tinha boas relações com o General Spínola, ele sabia, para eu perguntar ao General Spínola se ele estaria disposto a recandidatar-se à presidência da República. Tinha havido qualquer, não sei se alguém se arrependeu, se a escolha foi da Aliança Democrática no todo, ou por uma das partes primeiro. A verdade é que eu disse, eu posso lhe perguntar, mas vais ter que falar com ele. Lá marcámos, ele foi lá ter aos cavalos à Quinta da Bicuda, hoje já não existe isso dos cavalos, e o Sr. General disse, com aquele ar dele, não estou interessado em ter uma experiência, mas consigo arranjar-lhe um nome. O senhor vai ter com o General Miguel, e o General Miguel é o homem que pode derrotar os generalianos. E as coisas não aconteceram porque o General Miguel não era o homem para... Disse mesmo, para o Vasco, não fez... Diga a ele para vir falar comigo, mas eu não quero meter os meus filhos nisto, nem a minha família, só faço áreas militares. Portanto, vai dar mais ou menos isto. Portanto, Ainda bem que contou essa história, que eu estava-me a esquecer de lhe fazer uma última pergunta. João Vasco Montes sai da Marinha em 67 em Moçambique como cabo fuzileiro. E ao longo de toda a sua intervenção desta tarde citou um conjunto enorme de relações pessoais, de convívio, de intimidade, de proximidade. Posso provar. Não. Não é essa a questão. Não preciso de provas. Preciso é de tentar perceber como é que todo esse conjunto de relações com as altas esferas do Exército, da Marinha, da política portuguesa, etc., como é que, a partir de 67, em 7 anos, consegue, digamos, ter acesso a todos. Costa Gomes, Spínola, Firmino Miguel, etc., por aí fora, ou seja... Eu esqueci-me de um pormenor, se calhar que não sabe. Os cabos fuzileiros têm o equivalente a Furriel. A Marinha esperta não tinha Furriel para gastar menos dinheiro. Porque eu não tinha direito a messe como um Furriel ou um sargento. Mas não tinha direito à continência. Mas tinha o mesmo posto para comandar. Para lhe dar uma ideia, os fuzileiros que eu frequentei eram fuzileiros especiais, era uma tropa de elite do melhor que se fazia, eram unidades ligeiras que tinham 79 homens no limite, divididas por 3 pelotões, um comandante, um imediato, um terceiro oficial, era o substituto, e um quartel-mestre. O resto era tudo sargentos a comandar pelotões, cabos. Eu cheguei a comandar pelotão, porquê? Porque não havia sargentos que chegassem e tal. Na circunstância, eu quero dizer o seguinte: uma das grandes vantagens que eu tive nesse tudo, não sou especificamente mais que ninguém, mas sou um indivíduo ponderado naquilo que se chama a análise do mundo.
eu estou aqui a falar com o senhor e estou-me a lembrar que todos nós, os chamados bem na vida, batemos palmas quando o Sr. Saddam foi enforcado, quando mataram o rapaz da Líbia, quando quiseram matar o da Síria, mas hoje estamos a levar com toda a gente na Europa, foram libertá-los, segundo alguém disse, a primavera árabe. Não me desviei por acaso, vem para dizer quanto hipócritas nós somos todos. Na circunstância, eu fui piloto muito cedo e os pilotos têm uma vantagem. Neste caso, eu estava a voar para a Força Aérea como piloto civil. A Força Aérea tinha um esquadrão que eram aqueles que iam levar o correio, levar a carne, levar o peixe, evacuar um ferido de repente de urgência. E, portanto, como calculará, o pilotaço aparece ali e é um amigo. Todos os capitães, comandantes de companhia, querem ser simpáticos. Todos os indivíduos que eu falei hoje eram todos capitães nesse tempo. Por isso é que eu cheguei à Força Aérea, porque estava a voar os aviões deles, cheguei à Marinha, que conhecia da gente, e cheguei ao Exército, como chego. Muito bem. Uma última pergunta, e agora aproveitando a sua referência a ter sido aviador. Conheceu pessoalmente, penso, o Sr. Tenente-Coronel José Bernardo Canti Castro? Eu conheci, na altura ele era major. Não era, eu vou dizer porque é que não era, um homem das minhas simpatias. O José Bernardo Canti Castro é filho de um Canti Castro que foi exilado para Timor. Engenheiro Canto Rezende. Certo. E o José Bernardo Canti Castro era então conselheiro da Revolução e a mãe veio naquele lote de pessoas que fugiram para cá. E o José Bernardo recusou-se a ir ao aeroporto, mandou a mulher esperar a mãe e ele não foi. Por isso, nunca foi uma pessoa com quem eu tivesse uma boa relação. Era disso, sei quem é, conheço, é vaidoso, claro, não, nada disso, não tinha nenhuma proximidade. Conheço outros. E alguma vez o Sr. José Esteves e o Sr. Farinha Simões, nas conversas que tiveram consigo... Não disseram que estavam com ele muita vez. Não, mas alguma vez lhe referiram explicitamente terem sido contratados por ele? Não. Não, ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Dava a palavra ao Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. O Sr. Coronel Vasco Montenês referiu aqui que o Sr. Farinha Simões e o Sr. José Esteves falaram consigo separadamente e em conjunto antes de Camarate, antes de 4 de dezembro de 80, dizendo que ia haver uma grande bronca. Pelo que eu percebi, numa ocasião falou só o Sr. José Esteves e numa segunda ocasião falaram os dois juntos. Certo. Portanto, só houve 2 contactos antes de 4 de dezembro. Isso, que se lembre, não é? Não me lembro. Bom, e o que é que eles disseram-lhes? Mas isto, deixe-me dizer, esta conversa foi tida para aí a partir de setembro, vai-se dar uma bronca. Depois, vem uma bomba quando vais ver o que é que vai acontecer. Mas eu também não me interessei muito, porque, quer dizer, o Simões não era uma pessoa que me fosse agradável. Quer dizer, eu fugia da relação por causa disso. Mas eles, além de dizerem que é uma grande bronca, disseram-lhes qual era o motivo do atentado? Disseram tráfico de armas concretamente? Ou se havia algum motivo para fazerem o que iam fazer? Ou... Eu, tanto quanto sei, o que foi evocado foi exatamente o tráfico de armas. Mas eu sei que já passaram 35 anos, mas eles, tráfico de armas pode ser muito lato, quer dizer, eles foram um pouco mais específicos, disseram que era por causa do tráfico de armas para o Irão, para o Iraque, ou para Angola, ou que tipo de tráfico de armas? Não me disseram em concreto. Portanto, ia-se fazer o atentado por causa de facilitar o tráfico de armas, era isso? Eu até nem sabia, Sr. Doutor, se era só por o facto de não gostarem do Sá Carneiro, e que não tinha a certeza se era assim. Mas eu confesso que nenhum deles tinha grandes capacidades para discutir política comigo. Eu não discutia muita política com eles. Tanto que eu fui candidato a deputado em 80 e fiz a minha campanha, como lhe disse. Mas do que se recorda, o único motivo que se lembra, a única razão que se lembra deles terem dito foi o tráfico de armas, não havia outra motivação? Não. Falaram-me de tráfico de armas, de facto. Eles disseram-lhe, ainda antes de 4 de dezembro, que já referiu aqui que disseram que estavam ligados a americanos, eles disseram-lhe nessa altura que era a CIA
que estava a organizar. Disseram que era assim. E disseram que também que a CIA financiou esta operação antes de 4 de dezembro? Sim. Disseram. Certo. E depois de 4 de dezembro, já disse aqui que se encontrou com eles 2 dias ou 3 dias Mais 2 depois. dias depois. Bom, e quantas vezes mais é que eles, aproximadamente, é claro que já lá vão muitos anos, quantas vezes mais é que eles lhe falaram? Entretanto, o Zé foi para o Brasil depois, pouco tempo depois arrancou para o Brasil e o Fernando Farinha Simões também não andava aí nas viagens, não. Mas antes de eles terem ido para o Brasil, fizeram-lhe mais comentários sobre esta operação? Não, o comentário que disseram foi que a Polícia Judiciária não ia chegar a conclusão nenhuma. Mas isso é importante. Eles diziam isso porque tinham motivos para dizer que sentirem-se seguros que não ia acontecer nada, ou era só um desejo? Pois isso, eu não cheguei a tanto. Não cheguei a tanto, não lhe fiz esse, não entrei por menores desses. Mas eles, portanto, os dois ou só um é que lhe disse que estavam descansados, que não ia acontecer nada? Não, os dois disseram isso. Os dois disseram isso. Separadamente ou em conjunto? Penso que, senhor, não tenho certeza agora. E, portanto, já antes de 4 de dezembro, o Sr. Coronel sabia que esta... Eu não que sou, ele... não, chamo Peço Coronel. desculpa, Eu sou preso por causa disso. que o Sr. Vasco Montes já sabia que esta operação tinha sido financiada pela CIA de acordo com o testemunho deles, não é? Doutor, eu sou um homem especialista em análise da CIA, sei o que é que a CIA faz no mundo. Eu sei o que é que a CIA faz. A CIA tem uma polícia, não é para combater a droga, é para regular o mercado. Portanto, quem não sabe isto? Bom, mas é importante saber se foi uma decisão do Sr. Vasco Montes ou se eles próprios lhe disseram. Pode repetir a pergunta que eu não... A sua ideia de que a CIA esteve ligada a isto, é importante sabermos se era uma mera convicção Não é a sua. minha convicção, eles disseram que era e eu não pus, sem dúvida. Pronto. Já referiu também que o Sr. Farinha Simões, que era quem tinha a ligação com os americanos, lhe falou no nome do Frank Sturgis. Eu gostava de lhe perguntar, e também lhe falou no nome do William Alciaberg. Certo. Eu gostava também de lhe referir aqui alguns outros nomes para lhe perguntar se também tem de memória que ele lhe possa ter falado como estando ligado aos americanos e que tendo de alguma forma falado com ele ou sobre este atentado. O Sr. Wilfred Navarro. Não. O Sr. Philip Snell. Isso não me diz-me alguma coisa. Mas ouvi. terá sido ele a falar no nome de Philip Snell? Foi um deles, não sei qual já, mas foi. Pronto. O Sr. Oliver North já disse que não o conhece, mas eles falaram-lhe também Sim, como estando ligado a camarada? Sim, sim. E o Sr. Gary Van Dyke? Não. E o Sr. Lee Rodrigues? Isso... Isso, o Luís Rodrigues eu conheço o que toda a gente conhece. O que vê nos jornais, nunca falei com o Luís Rodrigues. Mas eles falaram-lhe na participação do Lee Rodrigues? Falaram, que ele é que levou a bomba. Uma das coisas que tem sido dito aqui na Comissão é que realmente a bomba que o Sr. Zé Esteves fabricou e entregou era apenas para servir como uma lebre, porque a verdadeira bomba foi montada pelo Sr. Lee Rodrigues e assinada mais tarde por um Sr. Frank Sturgis. Eles comentaram-lhe, o Zé Esteves ao longo dos anos acabou por lhe dizer que tinha se calhar feito apenas o papel da lebre. Não, até porque ele é vaidoso e não assumia isso. Mas disse-lhe que estava convencido que a bomba dele não tinha sido a bomba dele que tinha deitado abaixo do avião. Não sei se foi a minha bomba, porque ele achava que a bomba não tinha potência, penso eu, para aquele estrondo, para a forma como aconteceu. Portanto, ele próprio lhe disse que estava convencido que não tinha sido a bomba dele a dar abaixo do avião. Sim. Eles também lhe disseram concretamente qual tinha sido a participação do Sr. Bernardo Canticastro na operação, obviamente ainda antes da operação? Não me lembro, doutor. Pronto, e uma última pergunta. Depois de tudo o que ouviu ao longo destes anos e do que eles lhe disseram, o Sr. Vasco Montes hoje em dia está convencido que foram eles que fizeram a operação de Camarada? Não posso afirmar porque não vi, mas por aquilo, pela forma como eles expressaram, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Castro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vasco Montes, peço desculpa, mas houve algumas questões que me esqueci de colocar
algumas já foram em parte postas, mas eu gostaria de confirmar. Portanto, nas conversas que teve com Farinha Simões, imagino, ou José Esteves também, se quiser confirmar, e eles referiram Oliver North como um nome ligado ao atentado de Camarate. Dizia-me que ele estava ligado, que era da CIA, portanto, eles não me disseram diretamente que foi ele que os... Mas referiram isso na proximidade de 80 ou anos mais tarde? Oh, senhor... Vou situar a minha pergunta e pedi-lhe. Em 1980 ninguém sabia quem era Oliver North. Se me dissessem alguma pessoa que estava quem era Oliver North, ninguém sabia quem ele era. Mas a seguir, em 1985 e 86, com o escândalo Irán Gate, era difícil não saber quem era Oliver North. E, portanto, eu pedi-lhe que se lembrasse se é um nome que, apesar de tudo, lhe é referido antes de Oliver North se tornar uma figura pública, no caso... Ou depois também era possível que... Pode ter acontecido que tenha sido, e depois eu até tenha lembrado que, afinal, estava certo, era o homem que eles falaram. Que disseram que era um tenente-coronel dos Marinhos. E o nome Willem Hasselberg é-lhe referido em 1980, a seguir à ocorrência do atentado, por Fernando Farinha Simões. É-me referido antes disso. Antes disso. Antes disso, como tendo participado em reuniões Sim. que iriam dar origem à tal grande bronca. Sim. Nas conversas que teve com Farinha Simões ao longo destes anos, ou logo a seguir, já nos disse várias vezes que não é uma pessoa das suas relações, não é uma pessoa de quem gosta, mas é possível que tenha falado. E ele alguma vez lhe disse, ou José Esteves, que foi Frank Sturgis que premiu o mecanismo que acionou o disparo do engenho a bordo da aeronave de Camarate? Não me disseram isso, porque o Zé não sabia sequer se tinha sido a bomba dele ou não. A bomba dele não podia ser por temporizador ou por ação do controle remoto. Mas referiram como Frank Sturgis participando na operação Sim, certo. e, portanto, presente em Lisboa em dezembro de 1980. Sim, senhor. E falaram também em Zina Nelly Rodrigues como presente em Lisboa em dezembro de 1980. Em dezembro, sim. No 4 de dezembro, não sei, mas em dezembro, sei lá que transportou a bomba. Agora, nessa atividade, fosse ainda do Escodeco ou da atividade que foi conhecendo posterior e individual de José Esteves e Farinha Simões, gostava de, se eles tinham contactos com outros serviços secretos estrangeiros, e se lhe falaram, nomeadamente Stasi, KGB, Mossad, SEDES, MI6. Não, o doutor é assim. Quem tem contactos com a CIA, média geral, não tem com a Mossad. E da Stasi, Fernando Farinha Simões, referiu-lhe alguma coisa? Não. Muito obrigado, não tenho mais a perguntar. Muito obrigado. Não havendo mais questões a colocar, eu dava por terminada esta audição e agradecia ao Sr. Vasco Montes a disponibilidade que teve e a ajuda que nos deu no esclarecimento e naquilo que pretendemos. Muito obrigado. E suspendia aqui os trabalhos por 5 minutos. Já temos ali o Sr. Professor à espera. Entre sair e entrar, portanto, 5, 10 minutos o máximo. Muito obrigado. Foi um prazer. Bem, já. Muito obrigado.